Olha, hoje é sábado, 21 de julho de 2020 e Isabel vive reclamando aqui que eu estou muito chato, só dou notícia ruim. Mas eu só dou a notícia que se faz, eu não produzo a notícia, eu só registro, né? Mas hoje eu vou começar esse vídeo com uma excelente notícia. Uma das melhores notícias que eu já dei aqui. O ministro da Educação não vai ser mais Paulo Vogel. Bolsonaristas e petistas apostavam na permanência do secretário-geral do Ministério da Educação, na interinidade, depois que o execrável Abraham Weintraub fugiu para os Estados Unidos com um passaporte diplomático depois de ter se exonerado, né, a pedido do Ministério. Né? Aí, depois dessa notícia ótima, vem uma péssima. Dos 20 membros do Conselho Nacional de Educação, 11 acabam de ser nomeados por quem? Paulo Vogel. O Abraham Weintraub deixou a lista pronta, fugiu para os Estados Unidos usando um passaporte falso, né, um passaporte diplomático, sendo que ele só tinha direito a ele quando era ministro, já tinha sido demitido. A demissão já tinha sido consagrada, mas foi feito um truque. Deixaram para publicar no Diário Oficial depois que ele estivesse em segurança lá nos Estados Unidos. Pois bem, dos 20 membros do Conselho Nacional de Educação, 11 foram nomeados sem conhecimento do ministro da Educação que vai ocupar o lugar do Weintraub. Podemos dizer que foi um golpe, né? Porque o Paulo Vogel fez exatamente aquilo que ele achava, ele é o candidato do PT da ala que se diz ideológica. Eu tenho uma raiva desse negócio de misturar ideologia com essa safadeza, com essa guerra, com esse ódio, né? E aí é o seguinte, não incluiu nenhum nome sugerido por secretários estaduais e municipais de educação. Bom, aí veio o Milton Ribeiro, o novo ministro, ex-vice-reitor da Universidade Mackenzie, pastor presbiteriano na Universidade Mackenzie, que é um dos mais bem-sucedidos e tradicionais ambientes de educação religiosa no Brasil, né? Ele não é olavista, como Vélez Rodrigues, o Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub é o autor de uma história da literatura mundial fantástica, que existe um autor chamado Kafta, que é o nome de um prato árabe, né? E não Kafka, que é um grande, talvez o maior escritor do século XX, que é judeu, alemão, nascido em Praga, na República Tcheca. Pois é, nem é um picareta, como Carlos Alberto Decotelli, nem da patota de Fernando Haddad, que elogiou, rasgou elogios para a permanência do Paulo Vogel lá no Ministério. O que eu posso dizer, eu não sou um especialista em educação e conheço razoavelmente a Universidade Mackenzie. Primeiro conheço da história, né, porque foi palco de uma grande guerra a tiros com a esquerda da USP, sendo Mackenzie o pessoal da direita, né, anticomunistas, e o pessoal da USP liderado pelo Zé Disseu. E na época da ditadura houve um tiroteio lá e tal. Só que, depois de muitos anos de governo petista, o Instituto Presbiteriano, que sustenta a Mackenzie, aderiu ao PT e recebeu uma boa contribuição em verbas para sacramentar isso aí. Os últimos reitores da Mackenzie, eu não vou discutir o grande mérito deles, mas eram ligados ao PT, ou pelo menos eram petistas, né? De qualquer maneira, o novo ministro, digamos que seja um ministro meia-boca, como promete ser o pastor presbiteriano que acaba de ser nomeado. É melhor do que um pau-mandado do orocopista de Virgínia, como Rodrigues ou Weintraub. A perspectiva é que não será confirmada a minha profecia
de que o substituto do Weintraub poderia ser pior do que ele, uma vez que o dedo podre do Bolsonaro não falha. Ele sempre nomeia mal e substitui pior, né? Mas, pelo visto, pior do que Weintraub vai ser difícil achar, talvez o próprio Paulo Vogan, né? E o Milton Ribeiro certamente não será pior do que o Weintraub, né? Então, eu prefiro perder a profecia e ganhar um ministro razoável. Muito embora que o Brasil não precisa de um ministro razoável, não. O Brasil precisa de um tremendo ministro. Primeiro, para superar um dos maiores problemas da história de nossa República, que é a educação. A educação é um ponto falho e terrível da nossa triste e insana República. Então precisa de um grande ministro. Segundo, para superar esses 19 meses de cabeçadas, de coices, né? Cabeçada não, né? Coices que o Bolsonaro tem dado na educação brasileira, né? Afinal, o homem é especialista em religião, não em educação. E o máximo que ele é doutor em educação na USP, mas o máximo que ele, ou na sua carreira como pastor, e depois como educador, ele foi vice-reitor do meu amigo Cláudio Lembro, que foi reitor da Mackenzie. Cláudio Lembro, um político ligado ao Marco Maciel, aquele pessoal do PFL, e que foi vice-governador de São Paulo. Pois bem, o que destacaram do que se pesquisou do novo ministro é que ele é a favor da dor como elemento de educação. Eu sou da geração da educação com dor. Eu usei muito palmatória, né? Espero que o ministro não seja a favor da volta da palmatória às escolas, né? E olha que eu mais batia do que apanhava da palmatória, né? Lá na minha escola, a professora dava para o aluno que tirava a melhor nota a desonra de bater na palma da mão com a palmatória do aluno que se desse mal, né? Bom, a outra notícia boa, essa não é boa para você, não é boa para mim, não é boa para ninguém, mas é ótima para o clã, a família Bolsonaro. O guarda-livros, né? Uma profissão semelhante àquela do cara que terminou entregando o Al Capone, né? O guarda-livros da família Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, está em casa, cumprindo prisão domiciliar e com uma das maiores farsas penais brasileiras, que é a tal da tornozeleira. Um sujeito acreditar que tem alguém na Polícia Federal incomodado, perturbado, acompanhando o que fazem os portadores de tornozeleira, me lembra uma amiga minha da Bahia que me mandou uma foto do João Santana e da mulher, Mônica Moura, num show de Daniela Mercury, portando tornozeleira numa boa, né? É isso aí. Então, o Fabrício Queiroz está em casa. E agora acabo de ver a notícia, né, que a dona da casa, a senhora Márcia Aguiar, também voltou, segundo o João Noronha, para o João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, para tomar conta, afinal de contas, o Fabrício Queiroz é uma pessoa que tem comorbidades, a idade e um problema no coração. Quem acompanhou o noticiário a respeito da prisão de Fabrício Queiroz no imóvel de propriedade do advogado de Bolsonaro, que disse que tem 6 ou 7 procurações do presidente da República, para desmentir a advogada Karina Cufa, que disse que a advogada do Bolsonaro é ela, e que abandonou a defesa do Flávio Bolsonaro, no momento que podia comemorar um grande feito. O Flávio Bolsonaro foi transferido para a segunda instância por uma Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio. Pois é, só que o Ministério Público fez uma investigação e que incluíram uns grampos de telefone e contam que o Fabrício Queiroz estava numa boa muito grande, recebia visitas, segundo ele, de umas moças muito simpáticas e educadas. Segundo ele, dizia a própria mulher, a Márcia. E agora a Márcia vai tomar conta dele para evitar que ele morra de alguma consequência da comorbidade ou da Covid. O caso do na
digamos, na bondade do seu Noronha. Agora, dar prisão domiciliar para uma pessoa que fugiu da polícia, da justiça, ô ministro, teratologia, monstruosidade, é isso. Pois bem, só que, como eu já disse aqui, o único objetivo do Flávio é acabar o processo, ou então fazê-lo, prorrogá-lo sempre, até a eternidade. Só que o procurador da Justiça do Estado do Rio tomou a decisão de manter o caso como está, ou seja, ele que vai ser encarregado do caso, caso se confirme a transferência para a segunda instância, né, mantém o mesmo grupo e o ritmo continua o mesmo, ou seja, um ritmo ali próximo do desenlace. O doutor Flávio foi buscar lã e saiu tosquiado. Esse é meu comentário. Bom, merece um ha-ha-ha também o vexame amazônico do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Ele se reuniu com empresários, os grandes empresários brasileiros que têm interesse na área de ecologia, e disse o seguinte, que o governo brasileiro é pressionado por investidores estrangeiros para aplicar medidas concretas e reduzir a destruição da floresta, mas não gastou ainda nenhum centavo para combater o desmatamento na Amazônia. Nenhum centavo. O Exército, que é responsável por isso, por esse trabalho, não tem em caixa nada. Zero. Mas que vexame. Podia ter evitado esse mico, general Mourão, hein? Ora essa. Pois bem, eu quero ainda chamar a atenção para o fato de que a Covid-19, segundo o consórcio dos meios de comunicação, com informações das secretarias estaduais da educação, infectou 12.520.438 pessoas em todo o planeta, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, sendo que 560.830 pessoas morreram da doença. O Brasil, aí sim, segundo o consórcio dos meios de comunicação, ultrapassou a marca de 70 mil óbitos pela Covid-19. O Ministério da Saúde informa que 1.078.763 pessoas já se recuperaram, o equivale a 59% do total de infectados. Bom, dado o dado que o Ministério da Saúde tanto queria, eu quero lembrar que o doutor Jair Bolsonaro, não é doutor, estou brincando, é o capitão da cloroquina, Jair Bolsonaro, disse que isso é um absurdo, que isso é uma gripezinha, que não iria matar nem os 800 brasileiros mortos por uma gripe anterior e tal. Pois bem, nós passamos dos 70 mil, então não são 800 como ele queria, e mais, esses 70 mil evidentemente não têm volta e superam todas as causas de morte do Brasil. Só não supera, do ponto de vista proporcional, porque do ponto de vista absoluto supera e muito, os índices de óbitos na famosa gripe espanhola, da qual morreu inclusive o presidente da República da época, Rodrigues Alves, que foi substituído por um maluco. Então, o que nós temos hoje não é o único maluco da história da presidência da República Brasileira, né? Agora, naquele tempo não tinha UTI, não tinha unidade de terapia intensiva, estava sendo descoberta a penicilina, então é outra realidade, é outra coisa. Para não ficar apenas na crítica ao governo federal, eu quero destacar uma coisa horrenda acontecida mais uma vez no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio informou, agora há pouco, que o valor total apreendido na operação que resultou na prisão do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, é de 8,5 milhões de reais. Do montante, cerca de 7 milhões estavam em notas de reais e o valor restante em dólares americanos, euros e libras esterlinas. Os valores, depois de contados, foram depositados
em uma conta judicial do Banco do Brasil, segundo explicou o órgão. Antes de encerrar, eu quero registrar uma notícia que foi dada no Estadão de que, apesar de não ter curado ninguém da Covid, a cloroquina está dando muito lucro a empresários ligados de alguma forma a campanhas do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro defende os garimpeiros que invadem terras de índios, né? Isso incomoda muito os investidores internacionais, e defende também empresários picaretas que ganham dinheiro com a propaganda que ele faz na cloroquina. Um deles está na UTI. Sabe com quê? Com Covid-19. Bom, que ele se recupere e que o ministro da Educação, pelo menos, não faça as besteiras que os outros 3 anteriores fizeram, né? Direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.